primeiramente, quero dizer a todos bem-vindos, welcome, né, para nossa mais um dia de palestras, né? E dentro dessa palestra cheia de cultura, conhecimento, como eu já estou falando em todas as palestras, mas eu vou repetir que pode ter alguém que não estava nas anteriores, né? É que nós estamos fazendo uma propaganda de algumas empresas aqui de Alvorada, pelas quais eu as julgo maravilhosas, sou cliente de todas, né? Mesmo porque se não fossem boas, eu não estaria fazendo propaganda, né? Então, para nós lembrarmos vocês que Alvorada tem coisas boas. A gente não precisa sair de Alvorada para comprar, porque tem inúmeros lugares aqui maravilhosos para a gente, né, poder comprar e ajudar o comércio que nesse período está enfrentando uma grande dificuldade, né? Então, vou começar com a primeira, que é o supermercado Teca, né? Que é da minha amiga a Sheila. Antes dela, ela vai querer mostrar o que ela fez, que eu já disse ontem que ela é maravilhosa, ela fez brindes especiais, personalizados para, né, fazer parte do sorteio. E o supermercado Teca, ele é um supermercado diferenciado pela qualidade, o atendimento, né, de primeira, produtos de primeira, né? A Sheila sempre se preocupa aí com a qualidade, com o bem-estar, tanto dos funcionários quanto dos clientes, né? Então, isso é uma coisa que chama a atenção, né, de qualidade na nossa cidade. Então, agora a Sheila pode mostrar aí, Sheila. Deixa eu ver se vocês conseguem procurar aí a Sheila, que ela vai mostrar. Acho que aparece agora. Isso. Olha só, antes de começar, eu tô sem máscara, tô no supermercado, tô sem máscara, eu tô num escritório, eu tô sozinha, tá, gente? Não pensam. Quando a gente tá máscara, tem todo um cuidado, tá? Isso, é verdade. Pra você saber, tô na sala, então não tem problema de eu estar sem a máscara. Então, deixa eu mostrar duas coisinhas que vão ir dentro da cesta, que são itens personalizados, tá? Uma caneca para vocês, se estiver fazendo homework de vocês, com a logo da Hello. Linda! A Mariana tá babando. É só para os alunos, Mariana. Então, ó. Sheila, tu sabia que a Mari adora canecas? É. E o Kelvin, ele não deixa ninguém pegar dele. Eu tenho muitas canecas. E também, não sei se olha vocês... só agora. Uma coisa que é legal, tá? Quando a gente tá com o celular, ele vive caindo. Da Rose vive caindo nas aulas, vive caindo pra lá e pra cá, tá? Ó, vai um porta-celular, eu vou mostrar o meu, que tu bota, tem uma base aqui, e daí ele fica paradinho assim, ó, e o celular não cai. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar o celular da Gabi. Então, vai ir também, ó, com o nome da Hello e com o nome do mercado, a basezinha para pôr o celular. E não tem desculpa, pode deixar o celular em cima da mesa e continuar trabalhando, estudando, e tá aí. E até para as aulas, né? Até para as aulas, quem faz no celular é uma ótima. É o que eu uso, gente. Ele fica sempre aqui, ó, e daí ele fica, ó. Agora eu vou botar em cima. Ele fica altinho, fica na altura e não tem problema. Então, ó, vai o porta-celular, vai a caneca e mais uns outros produtos aí, surpresa, que vai dentro da cesta do ganhador aí, do Felizardo ou da Felizarda que for ganhar. Tá bom? Ai, que legal. Parabéns, viu? E obrigada por tua dedicação aí em sempre... Ela sempre quer trazer o melhor, mesmo que seja até para um sorteio, viu? Ela é maravilhosa. Uma ótima aluna e uma pessoa que, nossa, tem assim, ó, muito, muito orgulho de dizer que tu faz parte da minha escola, do meu meio de amigos também, né? Então, assim, que Deus te abençoe sempre. Muito, 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 que tu merece. Amém. Tá, então agora eu vou falar rapidinho sobre as outras empresas. Só para lembrar, então, é Biofarma, farmácia, tá? Tudo de melhor em medicamento, atendimento também especializado. Aquela que fica ali perto da Rua do Cemitério, sabe? Tem uma na esquina, ali na faixa, e uma lá perto do cemitério. Essa ali da esquina fica aberta até a meia-noite, né? Quem precisar de um remédio de emergência. E eles vão dar também uma cesta com produtos da farmácia, tá? E TLT entrega grátis.
Deia Camparra, Bolinhos e Delícias. Vai nos dar também 2 tirinhas de um bolinho de negrinho. Dona de Mim, Espaço de Beleza, né? Colocar cílios, maquiagem, corte, luzes, massagens. Estúdio Book Fotografia Arte, que fica ali na Rua do Lazer, ali perto onde era Pico Ruxo ali. Maravilhosos, também vai dar 10 fotos, né? Uma sessão com 10 fotos. Silvinha Fotografia, mesma coisa, mesma qualidade, tudo maravilhoso. Cremolato da 52, ali da esquina da Hello, vai nos dar também um sorvete e uma calda. Flor da Noite é uma loja de pijamas. Eles são ótimos e inventaram umas coisas muito legais, que é o pijama para o pai, para a mãe, para o filho e para o cachorro. Achei bem legal essa ideia, assim. Supermercados Teca, né, que a gente já tinha falado, já mostramos os prêmios ali. Flor de Laço, né, que é hoje a Sheila está usando aí um modelito, que é um vestido lindo, maravilhoso, da Flor de Laço. Né? E também produtos de alta qualidade, atendimento nota 1000. Bom, né? E a irmã da Sheila, você já sabe que ela não pode ser menos, né, do que uma pessoa maravilhosa também. E aquela coisa, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa, ela dá um jeito e consegue pra gente. Tudo ótima qualidade. Regras do sorteio. Como é que vai funcionar? Então, serão 10 empresas. Eu acho que eu pulei uma, peraí. Também tem Cantinho... Como é que é? Só um pouquinho que eu olhei errado aqui. Cantinho do Sabor, que é marmitas, né? Geralmente, quando a gente não tem tempo de almoçar aqui, a gente sempre pede dela. É maravilhoso, é tudo muito caprichado, com muita qualidade, com muito amor, uma comidinha maravilhosa. E aí ela vai nos dar um almoço especial de brinde para o ganhador, né? Não vai ser um normal, vai ser um especial. Mais do que... Melhor do que já é, né? Tá, então agora sim, eu terminei todos, tinha pulado. Então, são 10 ganhadores, 10 prêmios. Qual vai ser as regras? Seguir as páginas, então, das empresas que nós estamos divulgando, né? E da Hello e das empresas, marcar 2 amigos na publicação que nós vamos fazer na sexta-feira, comentar o que achou das lives, das palestras e quais assuntos gostariam para as próximas, tá? Então, essas são as regras. Então, sexta-feira, nós vamos estar disponibilizando nas nossas redes sociais, né, o post para que vocês vão lá, façam essa divulgação toda aí para vocês conseguirem obter os prêmios que são maravilhosos, né? Bom, então agora acho que a gente já pode começar, dar início. Então, com vocês, o nosso professor Kelvin. Para quem não conhece, né? O Kelvin trabalha na Hello já há 9 anos, né, Kelvin? Ele é formado pela URGS, né, em letras. Ele também agora acabou de ser pós-graduado em neuropsicopedagogia, né? Acho que é résimo. E hoje a nossa palestra vai ser bem a respeito desse curso de pós-graduação que ele fez. Ele vai trazer para nós um pouco do conhecimento dele, né? Da neuropsicopedagogia que ele desenvolveu, que ele aprendeu, né? Para nós termos uma noção, né, maior de como é que funciona o cérebro, como é que a gente, como é que tudo funciona, como é que a gente faz, né, para aprender, para ter uma facilidade e êxito, né, nos nossos estudos, certo? Então, com vocês, o nosso querido Kelvin. Obrigado, Rose. Então, gente, como a Rose me explicou ali, né, eu terminei uma pós agora, no começo do ano, tá fazendo desde o ano passado, e agora a gente concluiu essa pós e a Rose veio com uma ideia de, tipo, tu pode falar um pouquinho de como é que foi essa experiência, o que tu aprendeu, o que tem de mais relevante para os nossos alunos. Então, muito do que a gente quer trazer hoje é isso, essa aplicação, né? O que serve para vocês enquanto alunos, alguma coisa para os teachers também que estão aqui, né? A gente pode... eu vou endereçar algumas dicas, assim, tanto para teachers
quanto para o envolvimento em sala de aula, quanto o que vocês podem fazer em casa. Então, assim, a Rose me pediu para falar sobre esse assunto, né? E vamos preparar uma fala, vamos pensar em alguma coisa. Essa nossa conversa hoje, ela vem tanto com base no meu curso, né? Esse que eu fiz, que é de neuropsicopedagogia. Eu peguei o maior nome que tinha para assim, vamos ver essa área que é, o que isso fala, porque isso vai ficar lindo no currículo, né? Ter uma pós-graduação nisso. E depois a gente foi conhecer, né? Agora foi um curso bem denso, assim. Foi um curso que precisou de uma certa dedicação e uh, ele vem junto hoje nessa fala com outras leituras complementares que a gente fez, né? Um pouco de estudos que a gente teve junto com a formação acadêmica e outras leituras que existiram dentro. Como é que vai se dar a nossa fala hoje, tá bom? Eu quero dividir ela em dois momentos, em duas partes aqui, que é falando da parte de psicopedagogia primeiro e da parte de neuroeducação. Então a gente começa falando por essa área de psicologia, mais voltada para psicologia, e depois a gente fala efetivamente de conhecimento do cérebro ali, né? Então dividir essas duas partes. A parte Porque de eu tô psicopedagogia, a gente eu tô numa fala palestra agora, eu não posso. a parte de psicopedagogia, a gente vai falar de problemas de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, e que são muito comuns hoje em dia. E na parte de neurociência, na parte de neuroeducação, a gente tem áreas do cérebro, falar um pouco de memória e falar, daí tentar responder como é que o cérebro da gente aprende, né? Foi a pergunta que a Rose tinha feito e deu, então vamos tentar responder isso juntos, né? Então tá. Primeira parte que eu queria primeiro agradecer a Rose pelo espaço, então, agradecer aos colegas da Hello que estão aqui hoje, agradecer a todo mundo que veio participar da nossa fala hoje e que vocês tenham um bom aproveitamento, anotem as perguntas que vocês tiverem, anotem as dúvidas que vocês tiverem e daí no final a gente vai abrir espaço para vocês poderem fazer essas perguntas que ficaram, né, se elas não foram respondidas dentro do nosso conteúdo. Então, assim, primeira coisa que eu queria fazer com vocês era trazer o que é a neuropsicopedagogia, o que é esse palavrão todo, né? A neuropsicopedagogia, ela é essa área nova dentro da pedagogia, né? Que é como é que os estudos do cérebro, como é que essa aprendizagem, o que a gente sabe do cérebro hoje pode contribuir para a área de educação. Então, hoje a gente tem muito mais informação do cérebro do que a gente já jamais teve, né? E por muitos anos existiu essa área que era a psicopedagogia. E daí as neurociências elas vêm dar uma contribuição. O que elas podem contribuir dentro do que a gente sabe para o cérebro? O que ela tem a dizer, né? Então é a composição dessas três áreas, né? É neurologia, psicologia e pedagogia, né? Essas palavras se compondo, que cada uma pode ajudar para outra área. O neuropsicopedagogo, enquanto profissional mesmo, ele ajuda a fazer a avaliação cognitiva, né, avaliação de educação, ele ajuda a fechar diagnóstico e desenvolver estratégias de aprendizagem para gente que tem dificuldade de aprendizagem, assim, propostas, né? E é por tentativa e erro, né? A gente tenta acertar ali, a gente vê se deu certo. E eu acho que a parte mais relevante do neuropsicopedagogo, que o pessoal provavelmente não sabe, é que o neuropsicopedagogo que vai trabalhar em escola, um neuropsicopedagogo clínico que vai trabalhar de repente em hospital, ele precisa ter uma equipe de outros profissionais que vão contribuir com esse diálogo, né? Então ele precisa de um apoio, de ter um contato, de ter uma equipe que seja formada por um fonoaudiólogo, por um psicopedagogo, por um psicólogo, e ter esse contato com os professores e com a família dos indivíduos que ele está estudando, que ele está avaliando, que ele está tentando ajudar, né? Então existe uma equipe que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Tu precisa ter contato com essas outras áreas e tu precisa ter contato com outros profissionais que vão te ajudar a entender melhor se isso é de uma determinada área e como a gente faz para superar um problema, né? Como a gente pode ajudar os alunos, tá bom? Dentro da nossa área de psicopedagogia, enquanto um psicopedagogo, né, um neuropsicopedagogo, tu tem que estar ciente de quais fatores são interferentes no aprendizado, na aprendizagem, né?
Então, uma coisa que a gente menciona é, tipo, classe social do indivíduo. Tem um indivíduo com alguma dificuldade e isso pode ter a ver com uma dificuldade dentro da classe social. É claro que pessoas que são de uma classe social mais baixa têm algumas dificuldades econômicas. E, da mesma maneira, uma pessoa que tem uma classe social um pouco mais elevada, ela vai ter mais acesso tecnológico, por exemplo, né? Então, olha o que a gente está passando hoje, né? As dificuldades que a gente está enfrentando hoje. Tem uma parcela da sociedade aqui que está sendo muito dificultada por isso. E isso gera uma dificuldade de aprendizagem, né? Sono é outro fator que é muito, muito relevante nisso, né? E isso, independente da classe social, muitas pessoas têm dificuldade para dormir e isso pode estar associado, pode estar atrelado com um vício tecnológico, muitas vezes. Aqui eu estou falando não só de adolescente, mas de adulto também, que a última coisa que a gente pega antes de dormir é o celular, a gente dorme de televisão ligada. Então, esse vício por tecnologia pode ter um impacto no sono e isso causar uma dificuldade de aprendizagem. Isso pode ser previsto numa dificuldade cultural também, que é tipo, qual é essa cultura que esse indivíduo tem? É uma pessoa que consegue ter acesso a teatro, a ir em shows, a ir no cinema, é uma pessoa que não tem essa liberdade, né? Então, essa cultura também pode ser um fator de dificuldade de aprendizagem. Um histórico familiar também, muitas vezes, essa família tem um histórico de problemas, tem um histórico de dificuldades ou de transtornos de aprendizagem, ou essa família tem é uma família que tem algum tipo de formação, uma família onde de repente a criança é a primeira que vai para a escola, pode acontecer, né? Então essa família sofre com algum problema de baixa escolaridade dentro do contexto que é o contexto escolar, assim. Essa pessoa, então, esse indivíduo está indo para a escola e essa escola ela tem profissionais formados, ela tem uma sala de aula que favorece a aprendizagem, ela tem um material que é um material adequado, multidisciplinar ou não, né? De repente seja aí onde reside o problema, né, de aprendizagem. E, por último, daí a gente tem um critério que é um critério pessoal. Esse indivíduo ele tem problemas, tem alguma dificuldade pessoal, é um problema psicológico, é um problema neurológico, é um problema fisiológico, de repente, é um problema físico. Então, assim, tudo isso tem que estar compondo para identificar e avaliar os quadros de dificuldade de aprendizagem, né? Isso foi muito do que o meu curso trouxe. Dentro dessa palestra, de novo, né, do que a gente está fazendo a nossa fala, vocês, eu vou mandar vou disponibilizar para os teachers, daí eles mandam para vocês também esse material, tá bom? Esse material que eu preparei para nossa fala de hoje, e junto dele vai também o título de alguns vídeos no YouTube que vocês podem assistir se vocês gostaram, se vocês querem saber mais, se vocês têm mais interesse. E eu vou citar alguns deles ao longo da minha fala, e aqui já teria assim, que é um vídeo que vocês podem estar vendo depois para saber mais como é que é essa área de neuropsicopedagogia, tá bom? Um vídeo bem específico sobre isso e é legal de assistir a fala deles, são professores conversando como é que essa área se compõe, quais são as dificuldades. O mais importante é que ela é uma área super nova, né? Ela surge agora e vocês provavelmente não ouviram muito falar dela, e ela tá vindo agora, assim, com esse título enorme, certo? Então tá, vamos passar adiante, a gente vai falar da nossa área de psicopedagogia agora, começando pela base. E essa área de psicopedagogia, ela já existe há mais tempo, né? Ela já vem de antes. Dentro dos estudos esses de psicopedagogia, um cara, um estudioso, se destacou, assim, pela fala dele. Dentro do curso eu tive que estudar alguns desses pensadores, né? E esse é um dos mais recentes que tem, e ele vem com uma ideia que eu gosto muito, eu já tinha ouvido falar na faculdade, agora ele voltou ali, daí eu, tipo, tá bom, acho que esse aqui é um assunto bem legal da gente tratar, que é a história do Howard Gardner. O Howard Gardner, ele é um estudioso que fala de múltiplas inteligências, e ele começou essa fala no começo dos anos 90, e em 95, mais ou menos, ele vem com essa ideia de o que são essas múltiplas inteligências, né? Ele foi lá nos clássicos, né? Quem estudou, os outros teachers aqui que estudaram, Rose e Mari, devem ter visto também na faculdade falar de um homem que chama Piaget. E ele foi lá nesse cara que era o Piaget para catar a ideia, para pegar esse conceito do que era inteligência. E daí ele escreveu um livro, o Gardner,
escreveu um livro que chama Nova Ciência da Mente. O Gardner ele propõe que a ideia de inteligência ela não é uma ideia única, ela não existe como um entendimento único disso, ele não é um conceito único, ele é um conceito que tem várias coisas menores dentro dele, né? Então, vários tipos de inteligência. E cada inteligência dessa é um sistema, e cada sistema é composto por um conjunto de processos, né? Então, é assim que ele compõe a inteligência. Tem uma coisa que não é uma inteligência única, ela é formada... Então, cada inteligência é um sistema, e esses sistemas então, são um conjunto de processos, pequenos processos que vão se compor um com os outros, né? Eles se juntam para formar um tipo de inteligência específica, né? E essa fala do Gardner vai ajudar o que a gente chamava de superdotação também, os indivíduos que são superdotados. E hoje em dia a gente chama de indivíduos com altas habilidades. Quem tá acompanhando o Caldeirão do Hulk provavelmente viu aquelas crianças lá fazendo matemática super rápido, só de cabeça, né? E ele se refere a bastante isso, né? Que é os indivíduos com altas habilidades, e no caso deles, altas habilidades matemáticas. Então, o pensamento do Gardner lá em 95, tipo, muitos de vocês nem nascidos, eu ainda um bebê, lá em 95 ele já falava disso, e o impacto que ele ia ter depois era isso. Como é que a gente pode repensar a educação? Como é que a gente pode criar novas técnicas que envolvam e que abordem esses diferentes sistemas, né? Como é que a gente pode entender a inteligência não como uma coisa única, mas como uma coisa que é variada. E daí o legal é ver quais são os tipos de inteligência que o Gardner traz nessa primeira fala dele, né? Que são 7. Quando a gente pensa numa pessoa inteligente, muitas vezes a gente associa com matemática direta e reta. A gente acha uma pessoa que sabe matemática uma pessoa muito inteligente. Como se outras pessoas que têm outras habilidades e portanto, outras inteligências destacadas e proeminentes, elas não fossem inteligentes. E a gente vê muito na sociedade, por muitos anos se viu só quem era bom de matemática. E ainda hoje a gente tem muita valorização disso, né? Vide a procura pelo curso de engenharia, pelos cursos de engenharia. Hoje é um curso que a gente tem muito apreço. As pessoas veem isso como, tipo, então fulano é engenheiro, quer dizer que ele é muito inteligente. Quando, na verdade, tem várias outras pessoas também que são muito inteligentes, talvez a gente não reconheça da mesma maneira. Então, o Gardner ele fala de um tipo de inteligência que é uma inteligência linguística, inteligência que é para as pessoas que têm mais facilidade com texto, de aprender idiomas, de se comunicar e de passar as ideias que têm, de transformá-las em palavras. Vocês podem ver isso em algumas pessoas que elas têm mais facilidade de se expressar do que outras, né? E de aprender uma língua também. A gente fala de uma inteligência que é uma inteligência musical. Vocês podem, né? As pessoas que têm mais facilidade para perceber ritmo, para tocar um instrumento, para cantar. A gente está falando de uma inteligência musical. Uma inteligência espacial, e daí tem a ver com a leitura de mapas, de identificação, de desenhar. A gente fala de uma inteligência que é corporal sinestésica, é o nome dela, que é inteligência corporal, né? Muito importante para aquelas pessoas que vão praticar esporte, para gente que faz dança, essa inteligência que é a mais destacada, né? Uma inteligência social ou interpessoal, que tem a ver com a tua relação com os outros, né? De tu ter uma facilidade para entender o sentimento alheio, para entender as emoções dos outros, né? Uma inteligência que é o contrário dessa, né? Não é exatamente o contrário, mas ela é uma inteligência intrapessoal, uma inteligência pessoal, ela tem a ver com o teu próprio entendimento, e daí a gente sai alguns profissionais, sai algumas pessoas que se destacam como filósofo, sociólogo, os pensadores de modo geral, né? E por último, essa inteligência que é lógico-matemática, uma inteligência que é para quem tem facilidade de raciocínio lógico, de entender símbolos e de fazer cálculos, né? Mas o legal de ver isso é como essas inteligências elas não existem sozinhas. Porque uma pessoa que é um músico, ele tem que ter uma inteligência musical, mas ele também precisa de uma inteligência linguística, ele também precisa de uma inteligência que é corporal na hora de trocar um instrumento, ele precisa de uma inteligência matemática para ler partitura, né? Então essas inteligências elas se compõem e muitas vezes uma inteligência que é
a gente acha que ela é única, ela está composta de outras que dependem dela também. Então, por isso que a gente chama de um conjunto de processos, né? Eles vão se compor, eles vão se dialogar e eles precisam um do outro para existir, né? Então, tu pode ter um destaque muito grande, de repente, numa lógico-matemática, e por vezes faltar nessa compreensão de emoção alheia, que é a inteligência social ou interpessoal, né? E assim, dessa fala, o que que me sai disso, né? Primeiro, 3 coisas que eu queria comentar com vocês. A gente para de entender a inteligência daí, a partir dessa fala, a gente para de entender a inteligência só como raciocínio lógico e matemático, só é o inteligente aquela pessoa que é boa em matemática? Não, tem várias outras pessoas expondo vários outros tipos de inteligência. A gente pode daí passar a pensar em diferentes tipos de aprendizagem, né? E que essas aprendizagens elas vão ser variadas para as pessoas. Cada pessoa vai aprender de uma maneira diferente. Você estava falando mais cedo com a Rose, né? Mas cada pessoa tem uma diferença na aprendizagem. Como é que a gente aprende, né? A gente pode começar a pensar que os indivíduos eles são diferentes e aprendem de maneiras diferentes. E por último, a gente também pode pensar como que se dá esse ensino. Então, não é só como eu aprendo, mas também como é que isso é passado, né? Quais ferramentas eu tenho hoje que eu posso usar para transformar esse ensino num ensino diferenciado e, sobretudo, no ensino de idiomas daí, né? De onde a gente fala, tipo, de pegar por diversos recursos, que é se usar do YouTube, se usar de aplicativos que a gente tem hoje, chovendo aplicativo para vocês poderem usar, escolher aí o que vocês preferem usar, né? O primeiro que a gente indica, eu acho, é o Duolingo. O Duolingo, ele é muito legal tanto pelo formato dele, que ele já te traz atividades ali, são coisas rápidas para fazer, quanto pela repetição que tu tem que ter ali, e isso é importante, isso é necessário, né? A gente tem hoje, quem tem acesso ao Netflix também pode ser uma ótima ferramenta de ensino, de aprendizagem, vocês podem aprender em casa, a gente em sala de aula pode usar essa ferramenta também, né, essa tecnologia em sala de aula ali para trazer as séries que vocês assistem, as séries que vocês gostam, levar um episódio. É muito mais fácil hoje de fazer isso do que era lá nos anos 90. Então, quem aprendeu isso lá para o final dos anos 90 tinha muito mais dificuldade, né? Que era ter que trabalhar com fita cassete, muitas vezes trabalhar com CD. E olha o que a gente tem hoje, assim, de trabalho com música, com o YouTube de vídeos, com o YouTube de trabalhar com aplicativo que vocês podem ter no celular. Hoje em dia é muito fácil baixar eles de graça, né? E usar a Netflix, que é para assistir série, né? E vocês podem usar eles para aprender inglês ou, enfim, qualquer outra língua, né? Eu uso o Netflix hoje para aprender italiano. E é uma estratégia que é muito boa. Não só as séries em italiano, e daí, tipo, é claro que o conteúdo em inglês é muito maior do que o conteúdo que eles vão ter em italiano no catálogo da Netflix. Mas isso não é desculpa, porque a gente pode, né, baixar a série, assistir ela online ou fazer alguma coisa, mas só pegando a Netflix como um aplicativo a ser usado, né? Vocês podem tanto pegar o conteúdo ali, o que eu faço, pegar o conteúdo em italiano no original, ou outra coisa que é muito válida, muito boa, é se vocês estão assistindo alguma coisa dublada ou no original, que seja botar a legenda na língua alvo de vocês. Isso é uma dica que eu venho dando para os meus alunos, né? Tipo, esse reforço visual que vocês têm, esse estímulo visual que vocês têm, ele vai ajudar bastante, porque daí o teu cérebro vai estar sem fazer esforço nenhum ali, captando algumas coisas de expressões do cotidiano, por exemplo, que são muito importantes, de recuperar vocabulário que vocês provavelmente já viram, que vocês já aprenderam, ele volta a aparecer ali, e tu só passa os olhos pela legenda, né? Então, assim, E não sem é... contar, posso te atrapalhar? E sem contar, né, Kelvin, que é aquela coisa, né? Tudo que a gente assiste com atenção, ele vai ficar guardado no inconsciente, né? Então, quando vir a aprender aquela palavra, porque às vezes a gente diz assim, nossa, como eu decorei fácil esse verbo, como eu decorei fácil essa palavra, né? Então, a gente acha que decorou fácil. Na realidade, essa palavra ela já estava no teu inconsciente, porque tu viu numa música, porque tu viu num filme, e ele ficou lá guardadinho. E aí, quando tu viu pela segunda vez, ele só tirou do lugar que ele estava e botou no outro, no lugar certo,
né? Que é o lugar onde que tu absorveu e canalizou. Então, a questão de ver filme, escutar música, é imprescindível, tanto para pronúncia quanto para aquisição de vocabulário e até para entendimento, né? Para praticar o listening, né? Isso, para entendimento, né, do que a pessoa está falando, né? Para pegar o ritmo da língua, né? A altura dela.